Meu pai só me joga para baixo. Ele só afirma isso. E aí eu peço para você explicar. Meu pai só me joga para baixo. Valério, essa pergunta tinha me sido feita há mais ou menos uns 2 meses. E eu tinha em mente que eu não a responderia. Mas, ultimamente, eu vi que é necessário, porque, assim como a primeira pergunta que acabamos de responder, tem tanta gente dentro dessa situação e não sabe. Então, olha só, o meu pai só me joga para baixo. Eu vou responder toda essa pergunta em cima do só. Só me joga para baixo. Valério, isso aqui na psicologia é chamada de pais tóxicos. Você que está em casa, você já ouviu? Você já viu esse termo antes? Agora, cada um pode definir o termo pais tóxicos de maneira diferente, especialmente em razão da complexidade que envolve a dinâmica do relacionamento e como ele é percebido individualmente. Um pai ou uma mãe tóxica apresenta um comportamento narcisista que lhe permite viver através da vida dos filhos, ou oferece uma criação marcada pela competição que prejudica os filhos e acentua a si mesmo. Olhe isso, Valério, o tanto que isso é perigoso. A agressão verbal de um pai ou uma mãe tóxica assume inúmeras formas e as crianças conseguem internalizar todas elas. Criança não é bobo, Valério. Tudo que você diz, ela guarda. Ela guarda. Nem sempre o abuso será através de xingamentos, dominação e ameaças às crianças. A humilhação é a ferramenta favorita de um pai verbalmente abusivo. Olha só, você que é pai, você que é mãe, você ter uma atitude de humilhação com uma criança, olha o adulto que você está criando. Pais tóxicos buscam um bode expiatório quando se sentem culpados. Normalmente vai ser um pai que vai escolher um dos filhos para ser o bode expiatório da sua falta de controle emocional, da sua ignorância, da sua estupidez. No lugar de admitir um mal-entendido, possíveis defeitos e os meros acasos da vida, os pais se sentem culpados. O impacto que isso causa sobre a sua autoestima não é algo que o seu ego consegue lidar, o que acarreta numa transferência dessa culpa para os filhos. Olha só, é mais fácil ter um problema da criança que pode ser resolvido do que aceitar que falhou ou que é preciso melhorar em algum aspecto. Ou seja, um pai tóxico, ele tem uma atitude ignorante com uma criança e na cabeça dele a culpa vai ser sempre da criança. Um pai usar uma criança e falar mentiras para uma criança para afetar um outro é um pai tóxico. E isso é a coisa que tem que ser combatido. Vamos falar de alguns sinais de pais tóxicos. Você que está em casa, preste atenção. Um pai tóxico tem como característica ser egocêntrico. Consideram apenas as suas próprias necessidades, incapazes de sentir empatia das necessidades dos seus filhos. Na maioria dos casos, buscam abafá-las de forma inconsciente, já que, em geral, nem podem reconhecê-las. É uma pessoa com instabilidade emocional, que os leva a alternar entre estados de ira e embotamento. Ou seja, quando está irado, fala tudo com uma ignorância. Quando se sente ofendido, se fecha dentro de um casulo e fica sem energia por dias.
São autoritários, críticos e manipuladores. Só se sentem seguros quando tudo funciona como eles querem. Quando isso não ocorre, ativam as suas respostas emocionais agressivas. Ou seja, se uma coisa não sai de uma forma que um pai tóxico quer, a primeira coisa que ele faz é agredir. Aqui, Ivan, só para te ilustrar, eu tive que silenciar meu celular aqui, e inúmeras mães mandando mensagem. Eu vou dar uma mensagem das muitas que estão chegando. A Eliane Maia. É a mais pura verdade, Valério. Parabéns ao Ivan. O pai tóxico ainda se faz de vítima. Parabéns, Ivan. Você falou tudo. E aí são inúmeros, eu tive que silenciar o celular. Gente, nós estamos falando de pais tóxicos. Nós estamos falando de uma pessoa que mandou uma mensagem e diz que o pai joga para baixo. Mas o Ivan completa. Olha se você tem um pai tóxico. Exatamente. Agora, Valéria, a gente falou das características de um pai tóxico. Agora vamos falar das consequências de um pai tóxico em cima dos filhos. Quando o filho entra na fase adulta, muitas vezes se tem dificuldade em se relacionar. Se dá por esse sentimento de medo, assim como decepção e frustração. Ou seja, se quem era para cuidar de mim me fez sofrer, abusou de mim, me humilhou e não me deu o amor que eu esperava, eu não posso confiar em ninguém. Olha que tragédia. Olha que tragédia. Portanto, Valério, uma pessoa que foi vítima de um pai ou de uma mãe nessas questões quando crianças, muitas vezes, quando esse filho adulto se encontra em um relacionamento, no primeiro sinal que algo possa dar errado, ele mesmo termina para que não venha a ser rejeitado. Mais uma vez, olhe isso. E agora, alguns sintomas de filhos que tiveram ou têm pais tóxicos. O filho adquire uma incapacidade de se sentir feliz com conquistas da sua vida. Como uma mudança de vida melhor para ele não significa nada. Entendi. A compra de um carro melhor não significa nada. Uma casa não significa nada. Comportamento autossabotadores e autodestrutivos. As oportunidades sempre aparecem na vida de pessoas que tiveram pais tóxicos, mas não são aproveitadas. Elas não se sentem merecedoras daquilo, sabe? Isolamento social ou fobia social. Pouquíssimos ou nenhum amigo. Muita dificuldade em confiar em alguém, Valério. Esses filhos que tiveram pais tóxicos quando adultos, normalmente são pessoas que no primeiro erro da outra pessoa já se afastam. Olha só que coisa. Descuido pessoal, outra característica. Falha na memória. Por que falha na memória, Valério? Porque essa pessoa desenvolve uma forma de fazer com que apague da memória, tente apagar da memória todo aquele sofrimento. O sofrimento continua, mas a memória começa a apagar tudo que é de importância para a vida pessoal, para a vida profissional. Perde a noção do tempo com frequência e tem muita dificuldade em tomar decisões. Como resolver isso, Valério? Segundo a psicóloga Sara Sanches, ela diz o seguinte: se você é uma criança que vive uma situação de abuso em sua casa, ou se conhece alguém que está vivendo essa situação, peça ajuda para algum parente ou alguém de confiança. É importante interromper o quanto antes esse abuso para frear as sequelas psicológicas. E essa mesma psicóloga diz o seguinte: no caso do filho já na fase adulta, quando a mudança do filho não surte nenhum efeito nos comportamentos abusivos do pai ou da mãe,
é recomendável distanciar-se o mais rápido possível dos pais tóxicos para não seguir prejudicando a sua autoestima. Portanto, Valério, esse é um tema que provavelmente, pelo que eu estou vendo aqui chegando no meu celular... No meu também aqui disparou, eu tive que pôr no silencioso. A gente vai ter que voltar nesse tema, porque hoje em dia, Valério, nós temos adultos achando que são de uma forma, mas na verdade não. Eles estão traumatizados com uma infância podre, com uma infância tóxica, e estão virando adultos que estão complicando a própria vida. Então a gente vai ter que voltar nesse tema, porque o Fabiano de Belo Horizonte mandou aqui falando que esse tema está muito recorrente. Então hoje eu quis dar um apanhado sobre o que seria isso e que a gente consiga entender que fomos feitos para sermos felizes, independente de qualquer coisa, seja um pai, uma mãe tóxica, um amigo tóxico, um marido, uma esposa tóxica. Você precisa distanciar dessa pessoa, porque se a pessoa não te eleva, você não pode permitir que ela te abaixe. Ivan Fonseca, filósofo cristão, também secretário de Turismo e Cultura de Bom Jesus do Amparo. Ivan, infelizmente o tempo voa. Amanhã, Catarina Costa estará conosco e a gente vai falar das dores do abuso. Olha só. O Interação está aqui para te atender. Então a gente continua um bate-papo amanhã com mais um especialista. Amanhã a Catarina Costa vem. Ivan, quero te agradecer. Lembrando que o seu Instagram, quem quiser fazer mensagem, mandar, é só acessar Ivan Fonseca GTR. Ivan Fonseca GTR. No Instagram, gente, segue, pode mandar as mensagens para ele lá, que a gente vai selecionar as perguntas para... Mas vamos voltar nesse tema, viu, Ivan? É, exatamente, Valério. E o pessoal, não deixe de mandar as mensagens, não deixe de mandar as suas indagações, não deixe de mandar questões que são importantes para que você cresça, para que você evolua. Não aceite viver por menos, não aceite pouca coisa. Aceite o que verdadeiramente te faz feliz. Muito obrigado, Ivan. Até a próxima terça. Muito obrigado, Valério. Deus abençoe todos em casa. Gente, a Nayara Simões é a nossa farmacêutica lá da Farmácia Estação. Aqui tem o Júnior, tem a Lucimar. Olha, você que tem salão de beleza, você sabia que dá pra você comprar produtos especiais lá pra você usar no seu salão aí? É uma linha exclusiva que a Lucimar, mas o Júnior tem na Farmácia Estação. Conforto, tranquilidade, segurança. Olha, Farmácia Estação tá ali, gente, na esplanada da estação. Tem ali o Centro Regional, até mandar um abraço pro Maurício Marques, é o diretor regional ali. Então, você que está em outra cidade aí, de repente, o motorista da prefeitura vai vir buscar alguma coisa na farmácia do Regional de Saúde. Você sabia que a Farmácia Estação está ali do lado? Pede para quebrar um galho seu e buscar o remédio. E se você está aqui em Itabira, ou se você vai vir a Itabira, pega a sua receitazinha, leva lá pro Júnior, fala assim: ô Júnior, Valério falou que não é nem pra olhar o preço, eu quero é o desconto. É mais ou menos por aí. 16h30, ouça só o recado da Farmácia Estação. Procura por uma farmácia com ampla variedade de medicamentos? Vem para a Farmácia Estação. Sua saúde não tem preço, mas na Farmácia Estação custa menos. Possuímos também diversos produtos de perfumaria e a exclusividade de uma linha profissional para seu cabelo. Atendimento especializado e descontos imperdíveis. Venha conferir nossas ofertas. Avenida Vila Lobos, número 82, loja 7, Esplanada da Estação. Telefone 98304-3580. Repetindo, 98304-3580.